Então, a Tá, gravação da aula está começando agora, tá bom? E vou mostrar tá. para vocês como tá a distribuição no Moodle, que eu gosto de mostrar sempre como tá, para vocês conseguirem acompanhar. Apesar de que eu olho aqui no computador, né? No celular é a mesma coisa, às vezes só fica menorzinho assim, tá? Tá. Então, a avaliação tá aberta, esses aqui são os avisos, né? E tem duas atividades abertas, que são a atividade 4, que é para entregar até amanhã, e a atividade 5, que era para hoje. Eu pedi para hoje essa atividade 5, porque eu vou começar a aula com ela, tá bom? Mas quem não fez pode fazer depois, tá? Mas eu não sei por que, que Ô, eu não consegui professora, abrir isso. já fiz a 4, né? Desculpa, Joana. Tá, tudo bem. Eu não sei por que, que eu não estou conseguindo abrir esses vídeos dela aí, da É, Patrícia, dos outros. os vídeos ou os textos, Joana, que você não consegue abrir? Eu não estou nem sabendo lhe explicar o que é, mas um negócio que veio da semana passada e é dessa semana eu não consegui abrir, Tá, de hoje, que tá eu vi bom. hoje. Uhum. Quando A é aula. PDF, meu celular, ou Word, meu celular abre, mas se for outra coisa, Ah, não. entendi. Então o problema são os vídeos, né? É. Aqui, então, tem aqui o nosso cronograma de aula, essas coisas. Aí vem aqui, ó, a parte da avaliação, onde vocês vão entregar a avaliação, né? Que é para fazer o quê? É para fazer um texto autobiográfico, como a gente já falou, né? Então, contando a sua própria vida. Aqui tem algumas opções que também não são as únicas, vocês podem ter até outras ideias. Então, você pode contar a sua vida desde a infância até o presente, vocês podem contar um episódio da sua vida, uma memória. É o tipo de texto que a gente vai ver hoje é isso, é contar uma memória, um Já fiz, episódio eu da já vida. fiz. Oi? Eu já fiz o Eu, meu. eu Ouviu, professora? Eu já fiz o Ouvi, meu. ouvi, ouvi, ouvi. E você pode refletir sobre um aspecto da sua vida, né? Eu tô falando isso mesmo vocês que já entregaram, mas quem vai assistir a aula na gravação, aí precisa saber também dessas opções, tá bom? E aí vocês podem fazer. Deixa eu ver aqui. Tem alguém batendo aqui na porta? Ah, não, foi o meu WhatsApp, acho. Vocês podem fazer o texto digitado, né? Ou fazer à mão. Se você preferir escrever à mão, como acho que foi a Joana fez, né? Vocês podem tirar uma foto que fique bem visível e enviar pelo Moodle ou mesmo enviar pelo WhatsApp. Como eu disse, eu sempre prefiro pelo Moodle, que eu consigo dar um retorno melhor para vocês pelo Moodle do que pelo WhatsApp. E quem preferir digitar, pode salvar o documento no formato Word ou PDF e enviar pelo Moodle, né? Então, entrega o arquivo no Moodle. E aí, essa avaliação vale 6 pontos e a entrega é até dia 30. Os outros 4 pontos são dessas atividades semanais que a gente vai entregando, né? Na semana que vem, nós vamos começar a discutir, nós vamos ter 2 aulas para falar da leitura do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né? Que eu já passei para vocês também. Ó, tem aqui, ó, o PDF e o livro em EPUB, né? A aula de hoje, ó, que é 25/6, é um estudo de conto, e é esse conto chamado Ana Lu, né? Do Murilo Mendes. Eu já vou falar um pouquinho dele. E tem uma atividade que ela vai abrir hoje, logo depois da aula, e a entrega é até o dia 2 de julho, sábado da semana que vem, tá? Bom, e o que tem aberto? É da aula do dia 19, que é a aula de sábado, que como é uma aula que a gente não se encontrou, eu fiz uma videoaula falando dos elementos da narrativa. Nós vamos retomar isso hoje, tá bom? E a atividade 5 é um questionário. Como é um questionário, vocês não podem fazer a parte, tem que fazer no Moodle. Vocês vão abrir o questionário direto no Moodle, né? E do dia 18, então são 2 aulas pegadinhas, né? Porque foi a de sexta, que nós conversamos com o Nude Botas, que é aquele texto bem divertido do Antônio Prata, né? Falando dele aprendendo a sequência do K, né? A sequência do C, quando ele estava sendo alfabetizado.
E a outra aula pegadinha é a do dia 19, que é do conto Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que já é uma coisa bem diferente, uma lembrança, né? Algo mais emocionante, mais comovente do que esse do Antônio Prata, que é mais de humor, né? E aqui, para esse do Antônio Prata, tem uma atividade que é um texto, né? Um textinho, um parágrafo, que você vai contar nesse parágrafo uma memória sua de infância, né? Então, esse é para entregar até amanhã. Pessoal, quem não conseguir entregar esse da memória, desculpa, esse da memória eu te mandei, porém eu não consegui mandar no Moodle. Ah, mas aí eu já olhei lá. Quem que falou foi a Luciene, né? A Luciene. Isso. Então, Luciane, eu já olhei. Como eu te disse, eu já recebi, já coloquei lá. Só eu não corrigi ainda, né? Não, tudo bem. Tá bom? Mas eu já vi lá que você colocou, né? Que você me entregou, aliás. Então, é isso que está aberto. É até amanhã, dia 26. Mas aí, quem não conseguir entregar, eu daqui a pouco eu vou fazer o que eu falo que é a repescagem, a xepa. Eu abro tudo de novo, falo assim, quem ainda não entregou, vai ter mais um prazinho para entregar, tá bom? E hoje nós vamos falar aqui... bom, primeiro eu vou retomar aqui a atividade do questionário sobre Olhos d'Água. Vocês leram Olhos d'Água? Conseguiram ler? Sim, eu li, deixa eu ver. Tainá, você leu? Você chegou a ler o conto Olhos d'Água, que é da aula do sábado, é uma videoaula e tem o conto. Não, professora, da aula do sábado. Ainda não. Ainda não? Tá bom. Então, vou entrar na repescagem ainda, da outra ainda. Tá bom. E depois então, vou ver essa. Esse eu já vou até abrir já um pouquinho mais para vocês. Já vou até abrir aqui. Tenho que colocar aqui, ativar a edição. Porque aí vocês olham o conto, vou dar mais um tempinho até semana que vem. Vocês olham o conto, leiam, porque tem uma informação importante na videoaula. Tem que ler o conto, assistir a videoaula. Porque a gente nessa videoaula eu falo dos elementos da narrativa, né, que daí vai acabar aparecendo nas nossas outras aulas, tá? Deixa eu aumentar aqui a entrega. Vai estar gravando a aula, né? Tá gravando. Tá bom. Vou colocar até o dia 2 de julho aqui, então, semana que vem, tá bom? Só que eu vou deixar até às 11 horas também para ver se a gente consegue, na semana que vem, antes da aula, vocês já terem terminado. E aí a gente conversa sobre esse questionário, tá? Tá. Então vamos para o Ana Lu, que é o do Murilo Mendes, né? Uhum. Olha o Enio aí. Bom dia, Enio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Desculpa o atraso. Bom dia. Acabei de acordar. Enio, a gente vai começar agora a leitura do conto de hoje, tá bom? Bom, gente, Murilo Mendes é um escritor, ele é um escritor brasileiro, né, que ele atuou mais aí na época do modernismo, então até primeira metade, até já dos anos 50 aí, né, do século XX. Ele escreve principalmente contos, e ele tem um livro chamado A Idade do Serrote, que é um livro de memórias, que é um livro muito bem conceituado, né, porque ele trata assim das memórias de infância, principalmente, né, dele. Deixa eu botar aqui. E ele faz isso de uma maneira assim que não é difícil da gente entender, mas ao mesmo tempo tem bastante emoção ali, né? Bastante poeticidade nos contos desse livro A Idade do Serrote.
Cada capítulinho do livro A Idade do Serrote é sobre uma pessoa, normalmente sobre uma pessoa que conviveu com ele. E esse capítulo em especial se chama Ana Lu, que é uma menina que conviveu com ele. Na verdade, a gente lendo o livro, o conto, não vou dar o spoiler, tá? Vocês vão entender por que a Ana Lu foi importante na vida dele, né? Então vamos aí direto para o conto. Ana Lu, de Murilo Mendes. Os olhos de Ana Luísa não sossegam. Parece que bolem até mesmo quando vendados no jogo da cabra cega. Seu apelido é Ana Lu, o meu, Petit. Conhecemos-nos há meses num teatrinho infantil onde fazemos de comparsas. Ela fada, eu marinheiro. Andamos pelos 9 ou 10 anos. Então ele está contando aqui uma história de quando ele tinha 9 ou 10 anos mais ou menos, né? Então os dois são crianças, podemos dizer talvez pré-adolescentes. Hoje é domingo. É claro que o hoje dele é o hoje da lembrança. Ele está voltando para aquele tempo da infância dele, né? Hoje é domingo. Ana Lu traz um vestido azul com uma larga faixa branca, botinhas preto e branco com botões, cabelos cacheados, nariz arrebitado. É extremamente faceira, fértil em ademanes e gatices. Olha-se em si mesma, revira-se toda, alto anda a roda. Às vezes finge que não ouve, adota um ar distraído. É adorável e mexante. Enterrou-me as unhas no braço outro dia. Já tenho ciúmes. Vou sofrendo calado no meu terno beige, comprado no Rio e que me faz orgulhoso. Eu coloquei Rio com letra minúscula aqui, mas é maiúscula, Rio de Janeiro. Pessoal, tem provavelmente aqui nesse parágrafo algumas palavras que vocês não conhecem. Mesmo assim, mesmo não conhecendo algumas palavras, eu queria saber se vocês conseguem traduzir para mim, se vocês conseguem falar para mim como que é essa menina Ana Lu. Professora, eu perdi de ouvir porque acabou a internet, agora que voltou. Aqui, ó, tá. Talvez esteja aí na sua tela, Joana. Na tela eu tô vendo, bem pequenininho. Isso, ó, aqui onde o hoje é domingo. Ana Lu traz um vestido azul com uma larga faixa branca, botinhas preto e branco com botões, cabelos cacheados, nariz arrebitado. Como que é essa menina, gente? Deve ser até bonita. Bonita, estilo riquinha, não é? Com nariz empinado. Nariz empinado, cabelinho cacheado. Parece uma bonequinha, né? Sim. E aqui, ó, é extremamente faceira. Né? Faceira é bonita, né? Fértil em ademanes e gatices. O que são ademanes e gatices? É assim, ela é cheia de... como é que chama isso? Quando alguém faz mimo, né? Faz mimo. Cheia de ademanes e gatices. Gatices, coisinha de gato, né? Cheia, toda mimosa, assim, né? Tá. Olha-se em si mesma, revira-se toda, autuando a roda. Então tá falando dos movimentos dela, que são esses movimentos todos assim, né? De menininha meio mimadinha, né? Às vezes finge que não me ouve, sabe? Do tipo, não quero nem saber de você. Adota um ar distraído. Então ela meio que faz dele, né? É adorável e aqui ele usa uma expressão, mexante. Mexante é que é meio malvadinha. Enterrou as unhas no braço outro dia. Aí ele já revela uma coisa sobre ele. Já tenho ciúmes. Tá apaixonado, então. Já tá apaixonadinho, né? Aquele amor meio infantil, 9, 10 anos, mas já tá apaixonadinho. E ó, vou sofrendo calado. Mas ele também, ele se arruma todo pra ela, ó. No meu terno beige. Beige é bege, né? A mesma cor. No meu terno beige, comprado no Rio, o que me faz orgulhoso. Então ele se arruma pra ela também, né? Aí tem o diálogo dos dois, ó. O coração, ela falando, né? Ela que começa. O coração do homem é maior que o da mulher, não é, Petit? Aí ele, por que, Ana Lu? Devem ser do mesmo tamanho. Aí ela,
mas os homens são maiores do que as mulheres. Ele: tolice, Ana Lu. Tem muita mulher mais alta que muito homem. A gente, quando casar, vai deitar na mesma cama, Petit? Ele: vai sim, Ana Lu, por que não? Aí ela: porque é falta de vergonha. E ele: isto é agora, Ana Lu, mas quando a gente crescer, não vai mais precisar de tanta vergonha. Quando a gente... Aí ela muda de assunto. Quando a gente mexe na água, dói? A água dói? Bom, pessoal, por esse diálogo da Ana Lu com o Petit, o que a gente pode dizer dela, o que a gente pode dizer dele? A Ana Lu é bobinha ou é espertinha? A Ana Lu é espertinha. E o Petit? É, bem esperta. Então, os dois Petit espertinhos. também. Né? Os dois, é verdade. Mas a Ana Lu parece mais. Exatamente, a Ana Lu parece mais espertinha. Ela que começa com a história. A gente vai deitar na mesma cama, né? Ela começa e ela foge da história. Então, ela acaba sendo mais espertinha. Exatamente. Ela coloca o assunto, depois ela dá uma fugidinha no assunto, né? Ele vê que quando crescer a coisa vai mudar, ela fala, vou mudar de assunto. Opa, Opa. Bom, aí acontece uma coisa para ela, né, trocar de assunto completamente. Aí ele fala, choveira. Ana Lu pressente algo de cambiado. Cambiado é de modificado, de trocado. Ana Lu pressente algo de cambiado na atmosfera. Corre à janela. Toda a vizinhança aparece também. Veja, Petit, que beleza de arco da velha em cima do Morro do Imperador. Mais bonito que rabo de pavão. É a faixa de Nossa Senhora. Muda o assunto para religião. Ele... Não, garanto. O que está debaixo dos pés de Nossa Senhora é a meia-lua, não é faixa. É um arco-íris, Petit. É a lua, Ana Lu. Uai! O que é mais bonito, o arco-íris ou a Nossa Senhora? Ele pergunta. Ela, Nossa Senhora, juro. Aí ele, mas você nunca viu Nossa Senhora, Ana Lu, então como é que sabe? Aí ela, já vi sim, uma vez sonhando. Aí ele, mentirosa. Então, esse diálogo aqui, né, já muda a história e mostra os dois implicando um com o outro, né? Um quer ter mais razão que o outro. Já forma um casal, eu acho, né? Aí ela, ofereço-lhe um saquinho de balas. Aí ela continua ela é muito... Toda hora ela fica perguntando, provocando ele, né? Rato também come, Petit? É claro que come, por que não? Porque passa o tempo todo correndo. Também escrevi errado aqui. Mas acha tempo para comer. Come de tudo, rói tudo. E corre justamente à procura de comida. Só não sei se rato sonha. Aí ela, bobo. E aí acontece a cena final e mais importante do conto. Beijamo-nos. Sua boca sabe a balas de bergamota. Sabe a balas, quer dizer, tinha gosto de balas de bergamota. Bergamota é mexerica, né? Tangerina. Ah, é? Não sabia. Eu gosto de mexerica. Então, e tá na época, hein? Eu adoro. É. Então, bergamota é mexerica ou tangerina, né? Muito bem. Então, esse aqui é o conto do Murilo Mendes, que conta, na verdade, quando ele deu o seu primeiro beijo na boca, né? Então, tem essa coisa um pouco infantil, um pouco querendo sair da infantilidade, já indo para uma adolescência, e como, né, com quem ele deu o seu primeiro beijo. Então, na verdade, ele está contando uma cena da sua infância ou da sua pré-adolescência, que é a cena do primeiro beijo. Então, eu coloquei esse conto aqui para exemplificar como é que a gente pode, né, pegar uma cena, algo importante da nossa infância e contar, para aí vocês também servir aí um pouco de inspiração para o seu trabalho, para quem ainda não entregou. Pessoal, além disso, a gente vai estudar aqui alguns elementos da narrativa, né? Então, o primeiro elemento da narrativa que a gente sempre olha num texto que conta uma história
é o narrador, né? Então, normalmente, e isso eu falei lá na videoaula sobre o conto Olhos d'Água, né? Que vocês vão ver lá também, né? Normalmente, nos textos autobiográficos, nos textos que falam de memória do autor, o narrador é em primeira pessoa. Lembra que a gente viu na aula passada? Primeira pessoa é aquele que conta a própria história. E terceira pessoa é aquele que conta a história do outro. Como o texto é autobiográfico e fala das próprias memórias, normalmente o narrador é em primeira pessoa. Então, ó, ele tá falando da Ana Lu, mas ele tá, né, aqui tem bastante diálogo, mas ele tá falando de como ele enxerga a Ana Lu, né? Então é a visão dele sobre a Ana Lu, é a memória dele sobre esse diálogo, né? Então, embora tenha muitos diálogos aqui, ó, é sempre na primeira pessoa. Ofereço-lhe um saquinho de balas, beijamo-nos, né? Então, ele sempre dá a perspectiva dele, né? Então, esse é o narrador em primeira pessoa, né? Outro elemento que a gente percebe, né, que a gente verifica dentro de um texto narrativo, são os personagens. Quais são os personagens principais? Aqui nesse texto, nós temos só 2 personagens, que é o Petit, que é né, seria o próprio autor, o Murilo Mendes, né, criança, ou a memória que ele tem desse momento, né? E a Ana Luísa. Quem vocês podem dizer, e aí não tem errado, não tem certo, tá? Quem vocês consideram que seja o protagonista desse conto? Ou seja, o personagem principal desse conto. Nós só temos 2, a Ana Lu e o Petit. O Petit. Ana Lu. Quem acha que é a Ana Lu? Por que a Ana Lu é a personagem principal? Ela parece mais famosa, né? Fala mais dela, na verdade, né? E o narrador, que é o primeiro elemento, é o Petit. Isso. Que, na verdade, a gente tem aqui... vocês vão ver lá quando eu falo na videoaula lá do conto, do conto Olhos d'Água, que eu vou falar de protagonista e antagonista e personagens secundárias, né? Antagonista é aquele... por exemplo, se fosse num filme de super-herói, por exemplo, né? Ou numa qualquer história de super-herói, o protagonista é o próprio super-herói e o antagonista é o vilão da história, né? Porque ele sempre cria dificuldades, ele coloca situações que impedem ou que problematizam a ação do protagonista. Mas o antagonista não precisa necessariamente ser só um vilão. Pode ser até um amigo do protagonista, né? Mas ele sempre vai ser aquele que dá uma problematizada na ação do protagonista. Se nós consideramos nessa história aqui que a Ana Lu é a protagonista, né, tem gente que pode considerar o Petit, mas fala mais da Ana Lu. Então, se a Ana Lu é a protagonista, o Petit é o antagonista, né? Então, aquele que vai sempre problematizar a ação dela. Isso dá certo quando a gente vê aqui, ó, por exemplo, ela vai perguntando para ele, ele vai respondendo. Ela vai perguntando, ele vai respondendo. Aí ela começa essa conversinha meio torta aí de quando a gente casar, já tá casando com ele, né? Quando a gente casar, a gente vai deitar na mesma cama, ele vai, né? Então isso já muda um pouco a ação dela, porque ela não quer expor, na verdade, o interesse todo dela, né? Que é o interesse do afeto, né? Ali, ela quer beijá-lo também, na verdade, né? Então, a gente pode dizer que a Ana Lu é a protagonista e o Petit o antagonista. O outro, né? O outro personagem principal que vai sempre dando problemas, vamos dizer assim, vai sempre dando outra dimensão, outras situações para o
protagonista, que é o personagem principal. Tudo bem isso, gente? Tem muita palavra parecida, né? Antagonista, protagonista, mas mais do que conhecer essas palavras, o importante é a gente saber como constrói o personagem, né? Tem o personagem principal, em torno do qual a ação acontece, ele é o principal da ação, e tem um outro personagem que sempre vai ou impedindo essa ação, ou indo contra esse protagonista, ou fazendo com que ele tenha mais desafios para conseguir a sua ação. Dúvidas nisso, gente? É para fazer esse trabalho aí e colocar isso de protagonista e tudo isso? Não, a gente só está discutindo. Eu só estou falando para saber. Isso, estou falando dos conceitos para vocês aprenderem esses conceitos, né? Sim. Na verdade, quando a gente fizer tanto lá na atividade sobre olhos d'água, como na atividade sobre esse conto Ana Lu, eu vou falar dessas coisas, né? Mas por isso mesmo que eu tenho que explicar elas agora para vocês poderem fazer a atividade. Fala, Enio. Eu precisava de mais uma chance sobre essa atividade aí dos olhos, né? Olhos d'água. Já tá aberto, Enio. Tá aberto até semana que vem. Eu acertei só uma só lá, professor. Na verdade, esses questionários que eu faço para vocês... É umas pegadinhas isso daí, professor. Esses questionários que eu faço para vocês, eles têm quantidades de vezes ilimitadas que vocês podem fazer. Vocês podem fazer até acertar. Porque o objetivo não é checar assim de uma vez. O objetivo dessas atividades é vocês aprenderem. Elas são exercícios, na verdade. Na minha eu só consegui fazer uma só. Aí, Enio, eu abri de novo, você pode tentar novamente e abrir de novo até a semana que vem, porque a aula da semana que vem eu vou abrir corrigindo essas duas atividades, tanto a de olhos d'água como a da Ana Lu, tá bom? Para vocês, para a gente também discutir, se ainda tiver dificuldade, dúvidas, a gente já tira, tá bom? Beleza. Bom, então falamos do narrador, que é em primeira pessoa, falamos dos personagens principais, que só tem dois aqui. Um que é o protagonista, que ele desenvolve a ação, que é a Ana Lu, e o outro que é o antagonista, que vai, dificultando, dando mais desafios da ação do protagonista. Oi. Essa palavra antagonista também tem a ver com o que vem antes? Na verdade, tem mais a ver com o que é anti. Por exemplo, quando a gente toma medidas anti-Covid, é contra a Covid, certo? Então, esse antagonista, na verdade, é aquele que é contra o protagonista. Entendi. Entendeu? Contra, ele é o oposto. Entendi, porque para mim deu uma sensação de que ele seria o primeiro. Isso, não é de antes, é de anti, né? De ser contra, ser aquele que coloca um problema para o antagonista. Para o protagonista, aliás. Tá bom? Obrigada. Então, vimos como é que acontece a narração em primeira pessoa, os personagens. Vamos falar do espaço. Tem alguma coisa aqui nesse conto que mostra para vocês onde eles estão? Nesse conto, ele não descreve o espaço. Falou, nós estávamos em tal lugar, que era de tal maneira. Eu já transfiro, se ela tiver, se ela tem Pix. Fecha o microfone, Enio. Ô, Enio, a gente está ouvindo essa conversa aí. Professora, baixa um pouco o conto. Perdoas. Eu até estou deixando no lugar que, ao meu ver, tem a dica já de onde eles estão.
tem só uma diquinha no conto todo. Porque eles estão conversando, né? Eles estão conversando entre eles, em algum lugar eles estão. Na janela. Para mim não tá dando para ler, tá muito pequenininho. Tá bom, ó. Choveira, isso mesmo, ó, tem a coisa, a janela é a dica, ó. Choveira, Ana Lu pressente algo de cambiado na atmosfera. Corre a janela, toda a vizinhança aparece também. Então, quando corre a janela, se tem uma janela, eles estão numa casa, certo? Certo. Então, nesse caso, eles estariam na porta ou... Será? Mas eles estão dentro de casa, de qualquer forma. Isso, provavelmente dentro de casa, que é um espaço fechado, portanto, um espaço íntimo, vamos dizer assim, não íntimo como um quarto, né? Pode ser até que eles estejam no quarto, mas estão num espaço fechado, fora dos olhares do público, e que, portanto, nesse espaço eles podem desenvolver essa conversinha mole aqui dos dois, e, inclusive, realizar o primeiro beijo, né? Então, não é no espaço público, eles estão no espaço privado, né? Privado. É um espaço privado dentro de uma casa que tem a ver com esse diálogo, que é um diálogo, embora seja assim um diálogo toda hora fugindo do assunto, mas é um diálogo que estabelece uma intimidade entre os dois. Porque quando ela vai para a janela e toda a vizinhança sai, acho que eles não iriam se beijar diante de toda a vizinhança. Exatamente. Então, aí eles voltam. Podem estar em uma sala. Exatamente, isso aí. Então, ele não faz, o Murilo Mendes não faz essa descrição, mas ele dá essa diquinha. Eles estão longe da janela, aí eles correm para a janela, a vizinhança toda tá lá, aí provavelmente eles continuam o assunto longe da janela, até realizarem o beijo, que, claro, se eles têm 9, 10 anos, o beijo foi escondido, né, gente? Sim. Com certeza, principalmente na época, esse beijo não seria aprovado, né? Bom, já falamos então da narração, falamos dos personagens, falamos do espaço e tem mais um elemento da narrativa que é o tempo. Como que acontece o desenvolvimento do tempo? Como que o escritor constrói esse tempo? Existem 2 tipos de tempo principais quando você está escrevendo uma história. É o tempo cronológico, ou seja, o tempo que é medido pelo relógio, pelo calendário. Então, esse tempo... Quando a gente diz que um conto ou uma narrativa tem tempo cronológico, é porque está seguindo a linha do tempo. Então, por exemplo, acordei às 10 horas, depois, meio-dia, eu almocei, aí eu saí para trabalhar, né? Então, é um tempo cronológico, está seguindo a sequência dos eventos, dos fatos, conforme eles aconteceram. Agora, quando o tempo é psicológico, o tempo psicológico ele não segue uma cronologia, ou seja, ele não segue a sequência dos fatos, como eles de fato ocorreram. O tempo psicológico é aquele que é o tempo da memória, o tempo da lembrança, o tempo do pensamento, né? Inclusive, assim, passou 5 segundos, mas o pensamento foi longe, foi bem longo. Ou a sequência dos fatos é da lembrança. Primeiro lembra de uma coisa que aconteceu ontem e depois lembra de uma coisa da infância. Então, esse é o tempo psicológico. Ele não segue necessariamente o tempo do relógio, ou o tempo do calendário, a sequência dos acontecimentos. Ele segue a sequência do pensamento. Por isso que ele se chama psicológico. Aqui, né, no conto Ana Lu, ele se transporta para o tempo do passado. Então, tudo isso daqui acontece no passado dele, né? Ele fala no presente, os olhos de Ana Luísa não sossegam. Hoje é domingo, mas o hoje não é do momento da escrita, o hoje é do momento do pensamento dele, da memória dele, da lembrança dele. Porém, os fatos ele vai narrando de acordo com a sequência cronológica.
Então ele fala, ó, hoje é domingo, ele colocou um tempo de calendário, mesmo que esse hoje seja o do passado, ele se transportou mentalmente para o passado, né? Então hoje é domingo. Aí ele conta sobre Ana Lu e aí ele coloca vários diálogos, né? E esse diálogo, ele tá na sequência em que as falas aconteceram. Não tá primeiro aconteceu uma coisa, depois volta muito no tempo, aí volta naquela parte. Não, ele coloca o diálogo na sequência em que ele aconteceu. Então, embora, né, até chegar, né, vai acontecendo essa conversa toda, aí tem um acontecimento do meio, que é o arco-íris que aparece, até chegar no evento final, e o mais importante da história, que fica para o final, que é o beijo. Então, embora o Murilo Mendes tenha se transportado para o passado e fala hoje, não sendo hoje de verdade, sendo uma memória dele, a história que ele conta segue uma linha cronológica, ou seja, ele conta os fatos que aconteceram na ordem em que de fato eles aconteceram, né? Então, primeiro ele olha, ele, né, vê, chega, né, a Ana Lu, ele vê como ela está vestida, faz a descrição dela, depois eles começam a conversar, aí depois eles veem o arco-íris, depois eles continuam a conversar e no final eles se beijam, né? Então essa é a sequência mesmo dos eventos. Então a gente pode dizer que esse conto ele é narrado no tempo cronológico, embora, né, seja uma memória do Murilo Mendes. É legal a gente comparar isso com o conto, quando vocês lerem, com o Olhos d'Água. Olhos d'Água tem ali uma linha de acontecimentos, mas em boa parte de Olhos d'Água, o narrador segue um tempo psicológico. Ele vai misturando as lembranças no tempo, né? Então ele está contando do presente da narrativa, mas pensa lembra de uma coisa, né, de um acontecimento da infância, depois pensa um acontecimento que é mais recente, depois volta para a infância. Então, embora tenha acontecimentos que vão sendo narrados, né, de acordo com o que aconteceram, tem um espaço ali que é o da memória, o do tempo psicológico. Quando vocês lerem, vocês vão observar isso, e aí é importante a gente fazer essa comparação. Então, aqui, nesse conto, nós temos uma sequência cronológica. Lá no Olhos d'Água, a gente tem uma mistura. Tem uma sequência cronológica, mas tem também o tempo psicológico que vai misturando as épocas, vai misturando os momentos em que aconteceram as coisas. Pessoal, tá claro isso ou tem dúvida sobre isso? Sobre essa questão do tempo. Tá claro? Tá. Só que eu já tinha até uma certa dúvida entre o tempo cronológico e psicológico nesse texto. Porque, a princípio, eu achei que era cronológico. Depois, eu já achei que era psicológico, porque ele está contando. Mas voltei para o cronológico meio com dúvida. Tá. Você ainda está com dúvida, Luciene? Ou agora ficou claro? Não tão claro, professora. É como eu te falei. A princípio, eu já grifei aqui o tempo cronológico. Certo. Mas lendo o texto, ele parece psicológico. Tá bom, eu vou retomar. Deixa eu só ver que a Joana falou alguma coisa. Joana, eu disse assim, eu não sei se foi você ou se foi outra professora que já tinha explicado isso para a gente, desse tempo cronológico e psicológico, e eu já tinha até me esquecido disso, mas quando você falou, eu relembrei. A Renise. E a gente precisa prestar... Foi a Renise? Foi. Certeza. Só foi ela mesmo que foi de aula de português. Então, aí a gente tem que prestar atenção nisso e acaba esquecendo. Na verdade, Luciene, não é nenhum problema de você ter dúvida nisso, porque de todos os elementos da narrativa, o tempo sempre é o mais complexo, é o mais difícil da gente entender, porque muitas vezes ele é misturado mesmo.
Então, o que está causando dúvida em você é justamente o fato de ser uma memória. Então, é uma memória do Murilo Mendes, né? Está contando uma memória dele. E quando a gente fala é uma memória, uma lembrança, o tempo é psicológico. Sim. Só que ele conta essa memória, ele conta para nós. Esse narrador, assim, vamos esquecer um pouco que é a lembrança do Murilo Mendes. Vamos pensar que é o Petit, né, contando a história dele. Ah, então, foi aí que eu errei, porque eu fui pro Petit e não pro Murilo. Então, aí o Petit está contando a sequência do que aconteceu com ele. E ele não vai, assim, o tempo psicológico é quando a pessoa, por exemplo, começa a lembrar. Eu lembro, né, assim, tempo psicológico só, sem cronologia. Eu tô lembrando da hora em que eu trabalhei hoje à tarde e eu conversei com fulano de tal. Quando eu conversei com fulano de tal, eu lembrei da minha infância, que eu tive essa mesma conversa com a minha mãe. Então, percebe que não tem uma sequência? Tem assim, a sequência é a sequência do pensamento. Não é o que acontece aqui no esse aí tá bem claro que ele é psicológico. Isso. Então, não é o que acontece no conto Ana Lu. No conto Ana Lu, ele vai... Até porque tem muito diálogo, né? E ele vai na sequência dos acontecimentos mesmo, como aconteceram de verdade. Né? Então, primeiro ele encontra Ana Lu, depois eles conversam, depois eles veem o arco-íris, depois eles conversam de novo e daí eles se beijam. Então, isso é uma sequência lógica dos acontecimentos, né? Então, é um tempo cronológico, aquele que segue o calendário, segue o relógio, segue a sequência dos acontecimentos. O psicológico não segue a sequência dos acontecimentos. Segue o que a pessoa está pensando ali. Pode ir para o presente, volta para o passado, aí volta mais para o passado ainda, aí volta para o presente. Né? Então, os acontecimentos ficam misturados de acordo com o pensamento da pessoa, tá bom? Tá bom. Quando você ainda não leu o Olhos d'Água, né? Não. Então, Olhos d'Água mistura os dois tempos, o tempo cronológico e o tempo psicológico. Então, o que é o tempo cronológico no conto Olhos d'Água? Eu já vou dar a dica para vocês prestarem atenção nisso ao ler. Ela acorda de manhã, aí ela sente um vazio, assim, um incômodo, porque ela não se lembra da cor dos olhos da mãe dela. Aí ela fica lembrando, depois ela decide ir ver a mãe e depois volta para casa dela. Isso é o tempo cronológico. Então, tem uma sequência dos fatos. Só que na maior parte do conto, o que acontece? Depois que ela acorda de manhã, ela percebe que ela não lembra da cor dos olhos da mãe dela. Aí ela começa a ter várias lembranças sobre a mãe dela, que não são na sequência que aconteceram. É igual quando a gente lembra de alguém mesmo. Uma hora ela lembra de um dia que choveu na casa que ela morava, outra hora ela lembra de um dia que ela e as irmãs estavam penteando o cabelo da mãe dela, depois ela lembra de quando ela saiu de casa, e essas lembranças, elas seguem o tempo psicológico, elas não seguem a sequência de como elas aconteceram. Ela vai lembrando e vai contando. Aí é tempo psicológico. Tudo bem? Eu sei que é difícil. Sempre vai ficar aquele encontro falando assim, será que eu entendi mesmo? Mas aí é lendo as narrativas e a gente vai discutindo pra gente ver como funciona o tempo psicológico e cronológico. Então, gente... Pois é, já deu para entender um pouco, mas... mas aí tem que colocar assim, né, a mão na massa, os olhos no livro ou no texto. Mas sabe qual que é o problema? Qual que é? O problema é quando a gente for agora fazer sozinho, que parece que some tudo.
Não, Enio, mas é por isso que é importante vocês fazerem a atividade justamente para a dúvida aparecer. Aí a gente conseguir corrigir a atividade juntos, aí que a gente vai aprendendo, o negócio vai assentando na cabeça. Porque Faz a atividade ouvindo a aula. Eu quero logo que acabe logo essa pandemia para nós estudar melhor de aula Enio, nem e fala tirar de essas vontade. dúvidas aí. Aí Eu acho que é mais fácil. Pra mim é mais fácil. A gente não vai para a escola não, porque o Lázaro pode estar ali naquela mata. Deus me livre! Provavelmente ele tá. Ou se não, vai virar um professor nosso, né? Mas até acabar essa pandemia, acho que já pegaram o cara, né? Não é possível que ele vai ficar solto para sempre, esse Rambo, né? Eu tô achando que ele tá ajudando na captura dele lá, junto com o policial. Não, mas ó, eu vou falar uma coisa que A esse internet Lázaro só trouxe pra gente. Pelo menos parou de falar um pouco de pandemia, hein? Porque agora tem outro assunto pra gente falar. Né? É verdade, verdade. Isso sim, é verdade. Tá louco, gente. Eu não queria morar no lugar, naquele cocalzinho, não, viu? Que imagina que medo, gente, todo dia esse negócio. Tá louco. O pior é que a gente fica até assustado, né? Porque uma pessoa só fazendo isso daí, pintando. Pois é. Gente, quase 300 Julgando pessoas com a procurando o polícia, cara. Não, Gente, parece que algo incorporou nele, porque ele não era uma má pessoa diante das entrevistas da família, da mãe, da esposa. Mas ele já tem um monte de passagem, Lô. Ele tem um monte de passagem já. Ô, Luciene, é lógico que ele não vai aparecer mal, né? É tipo pessoa que tem problema psicológico mesmo. Ele vai parecer super bonzinho, mas ele não é, não. Esse cara é doido, gente. Ele não entra nas fazendas pra roubar nem nada. Ele vai pra matar mesmo. Mas se ele é uma pessoa louca, então a mulher dele e a mãe tá mentindo, porque... mas pra mãe, Lu, pra mãe o filhinho sempre vai ser o amor. Você acha que a mãe vai falar que o filho não presta, Lu? A mãe tem que... Só se a mãe estiver doida. Não, só se a mãe for muito digna, né? Gente... Pra fazer uma crítica dessa do filho. Fora isso, filho. Quando a pessoa está entrevistada, no caso da mãe e da esposa... Você teria coragem de falar uma crítica mal do seu filho? Depende, Enio. Eu sou muito justa, assim. Eu tenho essa coisa. Pergunta pro meu filho.